Evidência cristã, hoje nós vamos para a unidade de número 2, falaremos um pouco sobre a Bíblia, e aí o livro do cristianismo. Ficou errado aqui no escrito, na digitação, mas nós falaremos sobre a Bíblia, o livro do cristianismo. Pessoal, de forma muito direta, dentro do campo teológico, nós teremos hoje uma pequena aula de algo que é chamado na teologia de bibliologia. Nós não vamos falar sobre a composição da Bíblia, Pentateuco, livros poéticos, não é isso. Nós vamos falar um pouco sobre a bibliologia e a Bíblia como este livro, que é o guia, que é o direcionador do cristianismo, da fé em Cristo, da religião cristã, de tudo aquilo que envolve os princípios do Evangelho de Cristo Jesus. Então nós temos 4 capítulos, 4 propostas para trabalharmos, que são as razões para a defesa das Sagradas Escrituras, a autoridade bíblica, algumas provas externas. Gente, o que são provas externas à Bíblia? O que são? Provas que estão do lado de fora. O que são provas internas da Bíblia? Provas que estão dentro da própria Bíblia, e também o conceito bíblico de profecia, que traz algumas respostas do cristianismo aos críticos da Bíblia Sagrada. No capítulo 1, dentro das razões para nós defendermos as Sagradas Escrituras, eu gosto muito, irmãos, de uma frase de um nome muito famoso aí no campo da igreja cristã, pregador renomado do século XIX, que foi o Charles Spurgeon, que ele diz o seguinte: a Bíblia ou o Evangelho é como um leão. Um leão não precisa de defesa, concordam com isso? Um leão é um tipo de animal que precisa de alguém defendendo ele o tempo todo? Não. Porque um leão, ele defende a si mesmo, a si próprio. O que é necessário para que um leão se defenda? Qual é a única coisa que é necessária? Que ele esteja solto. Um leão preso pode não ser risco para ninguém, mas um leão solto transmite um perigo iminente, porque ele pode defender a si mesmo. O Evangelho e as Escrituras pode ser usada essa ilustração. Por quê? A Bíblia Sagrada, como livro divino inspirado por Deus, não precisa que eu, como cristão, esteja na esquina dizendo: a Bíblia é a palavra de Deus, e você que não acredita, eu tenho 1000 razões para que você acredite que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, como palavra de Deus, não precisa que ninguém a defenda. O Evangelho de Cristo, poder que ele tem por si próprio, não precisa que ninguém o defenda. Porém, todavia, entretanto, existe diante de nós como cristãos, discípulos de Jesus, a necessidade de responder, dar razão da nossa fé, como 1 Pedro fala, para aqueles que querem saber, entender e compreender por que é que nós cremos. Então é bíblico que o cristão precisa dar razão da sua fé. Aqui em uma aula teológica ou em um culto no meio da igreja, no meio evangélico,
Alguém pergunta assim para você: por que é que você acredita em milagres? O que você poderia responder? Em um culto, ou para um irmão, o que você responderia? Por que você acredita em milagre? Eu acredito porque eu já passei por milagre, é livramento. Então acredito porque eu já recebi milagre. É uma resposta boa para os crentes, sim ou não? Oh, lógico que sim, os irmãos vão até dar glória a Deus, porque um irmão foi abençoado. O que mais que seria uma resposta boa? Por que você crê em milagre? Milagre não se explica, se vive. Milagre não se explica, se vive. Porque é algo que Deus sabe, ninguém entende. Então isso significa que milagre é uma questão de fé. Posso não ver, mas os irmãos vão aceitar essa resposta? Lógico que vão, são os irmãos. Nós cremos na Bíblia, na palavra de Deus. Agora, uma pessoa que nunca teve contato com a fé, que nunca recebeu o milagre, que não consegue acreditar em algo que não vê, essas respostas seriam satisfatórias? Não. Alguns até zoam, né? Já aconteceu comigo, quando eu vim para a igreja, o Valcrei era dirigente do jovem, né? Na época ele era o que colocava, ainda ele colocava no carro dele, ele levava lá em Presidente do Oeste, ele ia falando que ele pedia para Deus, assim, ele orava para Deus, Deus fazia tudo as coisas que ele pedia. Respondia as orações. Por exemplo, ele estava passando necessidade, o Paulo tinha falta de comida, ele falava assim, ó, eu orava, e o irmão ia lá levar. Eu estava novo, eu falei, rapaz, esse cara é muito louco. Isso não é possível. E aí, Micael, o que aconteceu? E aí eu saí da igreja, aí eu voltei para a igreja e eu vi que Deus fez na vida de um amigo meu. E aí um dia Deus me procurou de mim e estava aqui na porta aqui, eu estava passando aqui, eu passei aqui na frente, e Deus me incomodou para mim e agradecer ele pelas. Olha aí. Então foi uma coisa muito interessante. Olha só, irmãos, isso porque para os incrédulos, e não entendam, gente, incrédulo no sentido ruim da palavra, porque tem gente que sabe que Deus é real, que já experimentou a graça, que conhece as escrituras, e mesmo assim se opõe à fé. Existe esse tipo de pessoa. Não é deste tipo de gente que nós estamos falando. Nós estamos falando dos incrédulos no sentido de pessoas que não conhecem o Evangelho, que não conhecem a fé. E essas pessoas, quando nós passamos uma convicção, uma certeza, uma clareza do quanto a Bíblia é poderosa, dos argumentos reais, apologéticos, de defesa das Escrituras, muitas vezes essas pessoas podem ter um encontro com Cristo através de uma explicação nossa do quanto a Bíblia deve ser valorizada e vista como a palavra de Deus. Então, nós como cristãos defendemos as Escrituras. Um dos porquês ou paraquês é para convencer os incrédulos. Jesus, meus irmãos, precisou convencer um discípulo que até era um bom discípulo, e eu já disse isso para vocês. Tomé não era um discípulo de todo ruim, porque em João 11, quando Jesus disse, vamos para a Judéia, e o povo da Judéia tinha tentado matar Jesus, o único que falou, eu vou contigo, foi Tomé. Foi o único que disse para Jesus, eu vou para a Judéia para morrer junto com o Senhor, foi o único. Agora, Tomé estava incrédulo no que diz respeito à ressurreição de Jesus. Porque Jesus apareceu para Maria, apareceu para as mulheres, apareceu para 7 discípulos, mas ainda não tinha aparecido para Tomé. E aí Tomé disse o quê? Eu só creio se eu ver, se eu colocar as minhas mãos e ver que é o mestre, aí eu vou crer. Então, meus irmãos, a incredulidade de Tomé
é semelhante à incredulidade de muita gente aí fora. Não é que Tomé zombou de Jesus. Ah, isso é mentira, Jesus não é Deus coisa nenhuma, Jesus não presta, Jesus não vale um nada, vamos matar esses discípulos de Jesus. Tomé não fez isso. Tomé foi um incrédulo como muitos dos nossos parentes são. Tomé foi um incrédulo como muitos companheiros de trabalho ou amigos nossos são. Eles já ouviram falar de Jesus, já até ouviram alguma coisa de Jesus, já viram algo que Jesus fez, mas eles ainda não creem, não conseguem ter convicção de fé em Jesus. E nós, dentro aí da disciplina de evidência cristã, nós temos que estar prontos a responder os incrédulos. Bom, Micael, e de que forma que eu respondo alguém que fala para mim que não consegue crer de jeito nenhum em Jesus como Salvador? Usando, irmãos, as palavras, usando a sua fala dentro das nossas limitações que todos temos, mas nós podemos argumentar. Olha, Jesus morreu, ressuscitou, prometeu que aconteceria isso, prometeu que a igreja seria estabelecida, a igreja está aí há quase 2000 anos, prometeu que mudaria a vida das pessoas, eu sou uma dessas pessoas, usando argumentos que façam a pessoa que é incrédula pensar e acreditar. O Espírito Santo convence as pessoas à medida que elas compreendem o Evangelho. Nós precisamos deixar de pensar que o convencimento do Espírito Santo é algo apenas emocional. E perceba, eu não usei a palavra ou a frase dizendo que a emoção não é importante. Nada disso. A emoção, no contexto da fé, ela existe. Mas uma pessoa que entrega a vida para Jesus só por emoção, próximo culto ela não vem. O próximo culto ela não vem. Ah, você está indo lá na frente por quê? Eu estou indo lá na frente só porque eu chorei aqui na pregação e estou indo. Mas você compreendeu? Você está convicta do teu pecado, da necessidade de um Salvador, de um Redentor, de alguém para transformar a tua vida? Não, isso aí eu não estou convicto. Então não vá. Então você não foi convencido de pecado pelo Espírito. Por quê, amados? Porque o convencer, o processo de compreensão do Evangelho e entregar a vida para Jesus, exige que o pecador entenda, exige que ele compreenda. Irmão Micael, a pessoa foi lá chorando, se jogou no chão, se ajoelhou, às vezes até ficou possessa, foi liberta, ou então foi curada ali na hora, a pessoa retornou, foi renovada. Maravilha, glória a Deus, a emoção existe. Jesus nunca abominou a emoção. O que Jesus sempre combateu é uma emoção que deixa a compreensão de lado. No Evangelho, a emoção que flui ali da alma, daquilo que Deus está falando, está fazendo, caminha perfeitamente junto com a razão, com a compreensão, com a mente. Fica claro isso, irmãos? Amém? Outro aspecto pelo qual os cristãos precisam, algumas vezes, defender as Sagradas Escrituras, para refutar os céticos. Agora, quem são os céticos, irmãos? Os céticos são pessoas críticas, no sentido de tentar destruir a fé cristã. E essas pessoas existem. E nos dias de hoje nós estamos vendo isso mais do que nunca. Nós não estamos, guarde essa frase, nós não estamos vivendo período de ateísmo. Nós não estamos vivendo esse período atualmente. O que nós estamos vivendo é um período de antiteísmo. O que é isso, professor Micael?
O ateísmo nega a existência de qualquer tipo de Deus. Não existe Jesus, não existe Jeová, não existe Alá, não existe Buda, não existe Satanás, não existe Lúcifer, não existe Deus nenhum, nem com D maiúsculo, nem com D minúsculo. Isso aqui é o que o ateísmo diz. Nós não estamos vivendo um período de ateísmo, nós estamos vivendo um período de antiteísmo. Teísmo, Deus existe, governa e opera no universo. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo anti-Deus. Não é que as pessoas dizem, não creio em nenhum Deus. As pessoas dizem, eu odeio esse Deus que falam. Eu quero que morra esse Deus. Que Deus? O Deus de princípios e valores. O Deus da moralidade. O Deus que exige uma ética e uma conduta que agrada a Ele. O Deus que requer que o ser humano viva da forma que foi criado. E aí, irmãos, todas essas ideologias do mundo aí fora, elas não são ideologias ateístas, elas são ideologias antiteístas. Pode, sim, colocar uma aspa, pode ser comparado com nós também. Se a gente realmente não tem um encontro com Deus, a gente vai ensinar as pessoas totalmente errado. Perfeito. Porque eu fui convertido numa época que era totalmente diferente da agora. A presença crescia. Daqui para frente tem notícias que o Evangelho está escandalizando mais aqueles que estão fora da igreja. E aumenta mais esse. Isso, perfeito, irmão Bruno. A medida, isso é bíblico. À medida que o amor dos crentes se esfria, à medida que surgem escândalos, problemas, que vão cooperar, vão contribuir para que mais incrédulos e céticos apareçam, fica ainda mais difícil o nosso desafio. Fica ainda mais difícil. Agora, nós precisamos estar prontos diante desse desafio a dar razão da nossa fé. É uma necessidade. Esse antiteísmo é o que acredita? Não, contra Deus. Contra, anti é contra, teísmo, Deus. Então, contra Deus, contra tudo que Deus fala, contra a palavra de Deus, contra os princípios de Deus. Esse é o período que nós estamos vivendo. Irmãos, até acredita, o ateísmo é não existe Deus, nenhum tipo de Deus. De certa forma, até acreditam, mas acreditam em Deus em que sentido? Olha, essa ideia, esse conceito de uma divindade, de um ser lá no céu, isso foi útil no passado. Isso não é mais útil agora. Isso foi útil quando os seres humanos não tinham moral, não tinham leis, não tinham regras, agora não precisa mais. Porque, irmãos, esse é o conceito filosófico, sociológico, de muitos pensadores que criam na existência de Deus e depois disseram que Deus era uma utopia, Deus era uma mentira. Mas eu acho assim, esse negócio hoje, no século XXI que nós vivemos, o cara falar que não acredita, eu acho que é mais da boca para fora do que por dentro. Às vezes eles não querem falar que acredita, mas eles acreditam. Então, Serginho, mas infelizmente existe uma gama de pessoas que enfrentam problemas, que foram vítimas de escândalos, que passaram por frustrações porque foram mal ensinadas, como o irmão Bruno pontuou, e que aí acabam caindo nesta cegueira, nessa incredulidade, nesse ceticismo, infelizmente. O período que eu estou vendo aqui, que o Bruno falou, que antigamente era diferente os ensinamentos, entendeu? Antigamente. Hoje nós estamos vendo. Hoje é mais fácil a pessoa estar lá no público falar de Deus, você tem que fazer, o irmão, você tem que pregar para isso. Mas você não vê ninguém tirando o tempo para ensinar. É que nem hoje. Hoje nós estamos aqui nessa escola, na aula de teologia. Hoje muita coisa que me ensinaram errado, hoje eu estou vendo o certo aqui.
Então, mas olha só, foi muito bom esse comentário para a gente puxar esse gancho aqui, ó. Durante muito tempo, os cristãos foram vistos como anti-intelectuais. Sabe qual que era a ideia do povo? Boa parte do povo lá fora? Cristão é tudo besta. Cristão, ó, esse pessoal de igreja é tudo bobo da cabeça, esse pessoal não tem inteligência. Isso, são todos fanáticos, não pensam, não raciocinam. Eles não conseguem ver as coisas assim, de forma analítica, de forma profunda, e ficam crendo aí que tem alguém invisível que cuida deles. Durante muito tempo, o cristianismo foi visto como uma religião anti-intelectual, sem inteligência nenhuma. Agora, irmãos, se nós pegarmos Jesus, os ensinos de Jesus, se nós pegarmos Paulo, se nós pegarmos Moisés, que foi educado em toda a ciência egípcia da época, são pessoas sem inteligência? São pessoas sem cérebro? Sem intelectualidade? Os escribas, doutores da lei da época, Jesus falava os discursos, eles não compreendiam. De tão profundas que eram algumas mensagens de Jesus. E ele falou que isso era de propósito, para que alguns entendessem e outros não. Então Jesus era estratégico. Agora, irmãos, nós estamos vendo que o cristianismo não é e nunca foi uma religião, uma fé anti-intelectual. Muito pelo contrário. A Bíblia, ela foi escrita exatamente para isso, para que nós pensemos, para que nós meditemos, para que nós analisemos. Nunca foi o desejo de Deus que alguém tivesse uma fé no sentido de utopia, uma fé num sentido bobo, uma fé num sentido que não tem base. A Bíblia está aí exatamente para isso, para dar base à nossa fé. Então a fé que nós temos não é uma fé na fé. Ah, eu acredito porque eu acredito. Não, eu acredito porque está escrito. Você percebe que aquilo que a gente acredita que não está escrito não acontece nunca? Agora, o que nós cremos que está escrito, acontece. Por quê? Porque a palavra de Deus é a base da nossa fé. É uma bobagem, irmãos, imaginar que para sermos espirituais, para sermos cheios do Espírito, para termos os milagres, os dons de Deus, a operação poderosa de Deus, nós não podemos pensar. Por exemplo, existem pessoas que até hoje acreditam e pregam que Pedro era analfabeto. Existe. Não, Pedro era um pescador, Pedro era analfabeto. E as duas cartas de Pedro? A gente sabe que a primeira carta, ela é escrita de forma muito linda, porque Silas, que era grego, ajudou Pedro. Mas a segunda carta, que é uma carta mais simples, Pedro escreveu sozinho. Como é que ele escreveu sozinho se ele era analfabeto? Ele teve tempo de ir para a escola depois que ele se converteu? Depois de velho, ele teve tempo de ir para a escola aprender a ler e escrever, na escola dos judeus? Claro que não, irmãos. Pedro não era estudado como Paulo, porque Pedro nasceu de uma família de pescadores, Paulo nasceu de uma família rica. Ele não era um rabino como Paulo, mas ele não era um analfabeto. Irmão Micael, de onde que vem o mito que Pedro era analfabeto? De pessoas que querem defender que o cristianismo é uma religião anti-intelectual, uma religião que nega a inteligência. Irmãos, glória a Deus por esses homens que escreveram, inspirados pelo Espírito Santo, a palavra. Glória a Deus por homens e mulheres de Deus que escreveram livros maravilhosos comentando sobre a fé em Cristo, sobre a vida com Deus. Glória a Deus pela vida de homens
que ficaram 5, 10 anos estudando uma língua para traduzir a Bíblia para nós. Se não fossem essas pessoas intelectuais, estudantes, nós não teríamos a Bíblia em português. E nós vimos aqui em missiologia, quantos milhares de dialetos não tem a Bíblia para ler. Aí alguém fala assim, irmãos, pelo amor de Deus, por favor, vocês estão em um curso teológico, pessoal que vai assistir a aula online também, nós vemos uma gama de pregadores famosos, de pastores, ensinadores renomados, falando, batendo, crucificando pessoas que participam de cultos de ensino, cultos de doutrina, escola bíblica, dominical, curso teológico. Nós vemos um monte de gente batendo nisso, como se isso fosse o equivocado, como se isso fosse o errado, querendo dizer que o negócio é só por divina revelação. Se fosse assim, nós não teríamos a Bíblia nas nossas mãos. Quando eu condeno alguém que passou anos com temor a Deus, eu não estou falando de gente que quer usar a Bíblia para fazer bagunça. Falando de gente séria, com temor de Deus, que passou anos da vida se dedicando para traduzir as Escrituras, para produzir um material de edificação para a vida dos crentes. Quando eu vou lá e vou contra, crucifico uma pessoa dessa, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou deixando de ser grato a Deus por alguém que Deus capacitou para fazer uma obra que vai abençoar milhares de pessoas. Então, queridos, nós vemos muito isso, infelizmente, e essa disciplina de evidência cristã vem nesse sentido, vem nessa direção. Outro ponto, Jesus fez isso, de defender, de fazer uma apologia, de colocar bases sólidas para que as pessoas acreditassem no que ele estava falando. Jesus fez isso. E muitas vezes, de que forma que Jesus fez? Usando a própria palavra. Jesus falou inúmeras vezes o que? Está escrito. Os profetas já diziam, e aí Jesus cita Isso, perfeito, irmão Vivaldo. E aí é algo maravilhoso também, por quê? Por mais que o Antigo Testamento seja a história do povo hebreu, por mais que muita coisa do Antigo Testamento era cerimonial, era costume deles, nós percebemos através de Jesus, usando o Antigo Testamento, que o Antigo Testamento também é para nossa edificação. Pode não ser para a gente guardar o sábado, festejar a Páscoa, festejar a festa dos tabernáculos, circuncidar a criança no 8º dia, que todas essas eram questões lá do ritualismo dos judeus. Mas as questões morais ali, os ensinos valiosos do Antigo Testamento, nós podemos sim fazer uma aplicação e edificar a nossa fé. E é uma figura. Paulo fala em 1 Coríntios 10 que a antiga aliança, o Antigo Testamento, era uma figura, era uma imagem daquilo que havia de vir. Então, quando os judeus liam o Antigo Testamento, muita coisa ali eles não compreendiam. Hoje, quando nós lemos, está claro, olha isso aqui, nossa, Jesus nasceu em Belém, o profeta Miqueias tinha profetizado, olha, de uma virgem, olha, o profeta Isaías disse que a virgem conceberia. Então o Antigo Testamento, uma figura daquilo que foi plenamente revelado em Cristo no Novo Testamento. Agora, qual é a difícil missão da igreja atual, gente? Primeiro, boa base bíblica. Tem gente querendo defender a fé diante de pessoas muito bem preparadas no sentido negativo,
e que vai passar vergonha. Vai passar vergonha. Quer ver um caso que isso aqui acontece muito? Adolescentes e jovens que entram na faculdade. Aí pega lá um professor ateu, ou um professor anti-Deus. Ó, pessoal, estou aqui falar para vocês que aqui na minha aula não é para ninguém acreditar em criacionismo, que Deus criou o céu e a terra, porque aqui é só darwinismo, só evolução, e nós veio do macaco e já era. Você não aceita, sai da sala. Aí o coitado do jovem ali cristão, do adolescente, tem que fazer a matéria, porque senão vai ser reprovado no curso todo, vai perder o curso por causa da matéria, tem que ficar na matéria. E num determinado ponto vai acontecer dele expressar que não acredita que o ser humano veio do macaco. E se ele for questionado e precisar dar bases, por que é que ele acredita que ele veio de Adão e Eva? Por que é que se acredita que um único casal deu origem a 8 bilhões de pessoas que existem hoje? Muitos deles não sabem nem dizer onde está na Bíblia que fala de Adão e Eva. Muitos, irmãos, isso acontece muito em ambiente de trabalho também. Ô fulano, vamos lá na igreja fazer uma visita? Ah, você vai na igreja? Vou, tal. Ah, você é de... A pessoa pergunta, você é de que igreja? Ah, eu sou da igreja tal, da igreja tal. Ah, no que vocês acreditam? E aí? Aí você pega um companheiro de trabalho espírita e fala para ele, eu acredito em Jesus. O que ele vai dizer? Eu também. Aí vai perguntar para você, você acredita que a vida não acaba aqui? O espírita perguntando para o crente. Ah, eu acredito que a vida não acaba aqui não, tem alguma coisa depois. O espírita vai falar, eu também. Aí o espírita olha para o crente e fala assim, pois é, né, na vida que vem, quem sabe a gente vem aí num cachorro, quem sabe a gente vem num pássaro. E muitos cristãos não conseguem dar uma... Não, isso aí não é bíblico não. Você acredita nisso aí por causa lá do Allan Kardec. A Bíblia diz que morreu, vem o juízo, tal. Acreditam, Malaudineia? Acreditam. Exatamente. Agora, qual é o problema, irmãos? E aí é mais desafiador ainda lidar com religiões que têm alguns aspectos da Bíblia, do cristianismo bíblico. É que eles não acreditam que a Bíblia é o único livro inspirado pelo Espírito Santo. Então, você crê em Cristo? Creio. Por quê? Por causa da Bíblia e do Evangelho segundo Allan Kardec. Eu creio na Bíblia e no Chico Xavier. Tem uma ramificação evangélica no Brasil que muitos cursos teológicos enxergam como seita, muitos enxergam como seita, porque os seus adeptos acreditam que os livros escritos pela profetisa que fundou a denominação são tão inspirados pelo Espírito quanto a Bíblia. Irmãos, livro nenhum, hino nenhum, música evangélica nenhuma tem a mesma inspiração do Espírito Santo do que a Bíblia. Porque se nós acreditarmos que um livro, um hino, uma música cristã tem inspiração do Espírito Santo para ser escrita, nós temos que acreditar que aqueles escritos também são regra de fé e prática além da Bíblia. E aí isso dá problema, porque muitas vezes a Bíblia diz uma coisa e aquele livro daquele autor diz outra. Aí o seguidor daquela crença diz o seguinte, e aí, eu fico com a Bíblia
ou eu fico com o escrito do fulano? Então, irmãos, é por isso que o próprio livro aqui, teológico dessa disciplina, coloca: toda religião tem o seu livro sagrado. Toda religião tem os seus escritos sagrados. Agora, querer colocar qualquer outro escrito em pé de igualdade com a Bíblia é desprezar a Bíblia e supervalorizar outros livros. Amém? A Bíblia é inspirada, infalível e inerrante. Ela foi inspirada pelo Espírito Santo, ela não possui falhas e ela não possui erros. É o único livro da humanidade com todos esses aspectos. O mais vendido e o mais vendido de todo mundo. Qual é a outra parte da difícil missão da igreja atual, irmãos? Coragem. Coragem para defender os valores da palavra de Deus em um mundo pós-moderno. Agora, sabe o que a gente vê? Sabe o que a gente vê? Na TV, nos jornais, na rede social. A gente vê muita gente com boa base, mas sem coragem. E também vemos muita gente corajosa que não tem base bíblica. Aí aparece o camarada cristão, vou dar um exemplo. Eu sou cristão e estou aqui para falar contra o aborto. Olha, maravilha, corajoso. Ó, o Micael está corajoso. Vai falar aí para todo mundo ouvir que ele é contra o aborto. Quais bases que eu apresento? Nenhuma. Estou aqui para falar que quem aborta vai para o inferno, que Deus odeia o aborto, e é isso aí, falou. Não tem base, não tem argumento, não tem questões para fazer a pessoa pensar e falar: rapaz, eu estou errado, esse negócio de aborto não agrada a Deus mesmo não. A minha coragem não vale nada se eu não tiver bons argumentos, boas bases bíblicas. E a minha enxurrada de conhecimento bíblico também não vai adiantar nada se eu não tiver coragem. Esse é o desafio. Então, olha só, Malaudinéia, legal. A senhora reconhece que tem essa ousadia para falar, para debater, mas precisa da base. Então, irmãos, nós precisamos ter essa consciência. Uma boa base de conhecimento, junto com a coragem, é o que vai nos habilitar a bater de frente com essas coisas que são contra Deus, contra Cristo, contra a Bíblia, contra a palavra de Deus. Sabe aquela brincadeirinha que viralizou na rede social? Quem não, como é que é? Quem não sabe não entra não. Sem a ajuda do profissional? É mais ou menos isso aí. Não entra em debate com gente que parece que não sabe nada, se você não tiver bons argumentos. Não entra. Deixa eu contar para vocês uma experiência que eu e a minha esposa passamos, mais ou menos em 2015, 2016, 2015, se não me falha a memória, eu era aluno aqui do IBAD, talvez até antes, não tinha feito ainda a graduação, a faculdade, os 4 anos do curso teológico, mas eu gostava muito de ler, então devorava livros e mais livros, além da leitura bíblica e além da leitura do livro do IBAD todo mês. Não tinha filho ainda, tinha bastante tempo, então devorava. Nós viemos aqui num culto na sede, numa quarta-feira, e tinha uma oração com os jovens, depois do culto. Se não me falha a memória, algo em torno de 11 horas da noite era a oração, e o culto terminava 9h30. Nós morávamos lá no CDH, e nós iríamos embora da oração de carona. Então não dava para vir para o culto e ir embora, depois voltar para a oração e ir embora.
Então o que nós resolvemos? Vamos ali na praça, a gente fica por ali, conversando, 11 horas a gente vem orar. Eu fui ao banheiro da praça, escutei a irmã Ellen conversando com uma pessoa. E quem conhece a minha esposa sabe que ela é um pouco vergonhosa. Falei, rapaz, tá conversando com quem, né? Papo desse? Saí, estava um camarada, mais ou menos dessa altura assim, cabelinho. E ele disse assim, ó, eu sou o Marcos. Aí ele falou assim, eu sou luciferiano. Estou aqui conversando com a tua esposa sobre religião. Irmãos, e esse camarada começou. Ele começou lá na tradução do Antigo Testamento, do hebraico para o grego, na famosa Septuaginta, por volta do ano 300 a.C. Aí ele veio para a tradução que a Igreja Católica fez da Bíblia, a Vulgata Latina, veio falando do catolicismo romano, Constantino, os imperadores, veio falando do papado, as coisas que colocaram, que não está na Bíblia, de veneração aos santos, de indulgência, de purgatório. Eu sei que nós ficamos ali 2 horas conversando com ele, sobre história da igreja cristã no mundo. Ele falou de Reforma, de Lutero, de Calvino. De conceitos bíblicos. E ele falou, e eu me envolvi com esse pessoal de cemitério, e a gente acredita que Lúcifer é que é bom, Lúcifer é que é a luz não é Cristo, como Cristo fala na Bíblia, a luz é Lúcifer, e é uma guerra da luz contra as trevas, e pronto. Irmãos, 2 horas de conversa, eu saí mais cansado do que tendo trabalhado um dia inteiro. Pegamos contato dele, tentei convidá-lo várias vezes para ir num culto, ele não foi, não ia. E sabe a conclusão que eu cheguei aquele dia? Que eu já sabia disso pelas leituras e depois aprendi empiricamente na experiência, que muitas vezes nós vamos encontrar pessoas que às vezes sabem até mais do que nós. E que estão fora dos caminhos do Senhor. E o pior, estão mergulhadas nas trevas, numa cegueira espiritual. Ah, irmão Micael, e por causa disso então eu vou virar um ignorante, não quero aprender nada da Bíblia, não quero aprender nada da palavra de Deus, não me interessa, não vou argumentar com ninguém? Claro que não. Pedro foi muito claro. Vocês precisam estar prontos a dar razão da sua fé. Você pode não conhecer a história da igreja, essas questões aí das datas, dos grandes nomes, mas se você for inquirido, se você for exigido por alguém para explicar por que é que você e eu cremos na palavra de Deus e somos contra isso ou aquilo, nós temos que estar prontos para dar bons argumentos. Esse negócio de olhar para a pessoa e falar, você não crê, problema teu, você que vai para o inferno, eu creio e eu vou para o céu, ao invés de cooperar para a conversão daquela pessoa, vai cooperar para que ele permaneça mergulhado no pecado. Amém, queridos? Então a missão da igreja é difícil, mas é necessária, boa base bíblica e também coragem. Capítulo 2, por favor. Autoridade bíblica. Algumas provas externas. Gente, olha só, dentro das provas externas, nós podemos citar, por exemplo, a Bíblia e a astronomia. Gente, a astronomia é a ciência que estuda o quê? Os astros. Fala aí um astro para mim. Não vai falar Roberto Carlos, nada disso não, vigia. Um astro, a lua,
as estrelas, o Sol, as galáxias. Então aí é o estudo da astronomia. E olha só, irmãos, a Bíblia Sagrada defende algo que a astronomia hoje também defende. Que o único planeta que tem vida humana é a Terra. Isso a Bíblia já defende há milhares de anos. Outro ponto que está no Salmo 147, verso 4, é que as estrelas são milhares de estrelas. A Bíblia já defende isso. A Via Láctea e a astronomia diz aí que dentro das galáxias existem milhares de estrelas. Agora, a Bíblia já defendia isso. E a Bíblia chega a dizer que Deus conhece cada uma e as chama pelo nome. E elas comparecem diante dele. Olha isso. Irmão Micael, a estrela comparece diante de Deus, quer dizer que de alguma forma a estrela ouve o Criador e obedece? Exatamente. Se a estrela ouve o Criador e obedece, isso implica dizer que ela é uma criatura, ela é uma criação do Criador. Ela pode não ter alma, ela pode não ter espírito, a estrela é apenas um corpo celeste, um corpo luminoso. E como corpo, a estrela um dia tem fim. Então a Bíblia já defendia que a estrela é um corpo. E é bíblica a ideia de que o corpo, a não ser o corpo que for glorificado, o corpo tem um fim. A astronomia diz que a estrela é ali um luminoso que vem, e quando ela vai chegando mais perto, é porque lá no começo ela já está morrendo. É como se a estrela fosse um pó que sai daqui, quando ela chega aqui já não existe mais. E essa ideia da astronomia a Bíblia já defendia. Outro ponto que foi desmistificado pelo grande pensador Galileu Galilei, quando todo mundo dizia que a Terra era plana, a ciência dizia não, a Terra é plana, a Terra é algo assim, reto, porque não entendiam o conceito de gravidade. Como é que pode alguém estar do outro lado do mundo e não cair, sendo que nós estamos do lado de cá? Então a Terra é plana, a Terra é como essa mesa. E a Bíblia já dizia, 700 anos antes de Cristo, o profeta Isaías já havia escrito que a Terra era um círculo, que a Terra era redonda. E posteriormente a ciência comprovou que a Terra é redonda. Então, queridos irmãos, a astronomia coopera muitas vezes e concorda muitas vezes, provando a veracidade da Bíblia Sagrada, provando que a Bíblia Sagrada é verdadeira, os seus ensinos possuem veracidade. Outra prova externa, a arqueologia, irmãos, e a arqueologia talvez seja uma das maiores ciências que andam de mão dada com a teologia, com a bibliologia, a doutrina da Bíblia como palavra de Deus. Por quê? A arqueologia se preocupa com a história, com as questões que aconteceram, não no sentido escrito, como a história propriamente dita. O que a gente estuda em uma aula de história na escola? Os livros, sim ou não? Os registros. A arqueologia, ela não vai tanto nos livros e nos escritos, ela vai nos achados. A arqueologia se preocupa com aquilo que foi encontrado. E aí, irmãos, nós temos pessoas que se formam como arqueólogos, e um arqueólogo cristão,
quase sempre é uma bênção para o reino de Deus, porque ele viaja para lugares que foram soterrados com o tempo e escava, a fim de descobrir provas externas que concordam com a Bíblia como palavra de Deus. Quer ver alguns exemplos? Olha só, alguns achados. Sargão II foi o rei assírio que invadiu o Reino do Norte. Então é um personagem conhecido na Bíblia. Em 722 a.C., quando Israel foi destruído pela rebeldia contra Deus, Sargão II foi o rei que invadiu. Isaías capítulo 20, verso 1. Há 150 anos atrás, estudiosos de arqueologia encontraram no atual Iraque vestígios que provam que o rei Sargão II destruiu o reino de Israel em 722 a.C. Nossa, irmão, quer dizer que aquela história lá escrita na Bíblia, no livro dos reis, no livro de Isaías, quer dizer que aquela história não foi inventada? Não, foi encontradas provas verídicas de que esse foi um ato que aconteceu. Outro rei famoso, Senaqueribe, segundo o livro dos reis, capítulo 18, capítulo 19, cercou Israel, e o rei Ezequias foi lá orar a Deus, apresentar as cartas diante de Deus. Irmãos, o rei Senaqueribe, agora em 1910 aproximadamente, no início do século 20, foram encontrados provas arqueológicas de que esse rei existiu e de que aconteceu aquela guerra do rei Senaqueribe, que foi atacado pela cidade de Laques, que foi um ato sobrenatural de Deus para enfraquecer o exército assírio contra o povo de Deus. Algo que está ali na Bíblia, que para nós crentes, para a gente que é crente, aqui entre nós, Deus levantar um povo que não era crente para atacar o inimigo do povo de Deus é milagre, não é, pastor? É milagre. Para nós é milagre. O povo inimigo atacou o outro que era inimigo do povo de Deus, enfraqueceu o inimigo do povo de Deus. Só pode ser uma ação sobrenatural de Deus. Para a gente isso é milagre. Mas Deus fez questão que isso ficasse provado nas Escrituras e atualmente, meus irmãos, nós temos esse achado arqueológico provando este acontecimento histórico de suma importância. E por fim, e aqui eu quero o máximo da atenção de vocês, para falarmos sobre os pergaminhos do Mar Morto, as descobertas da caverna de Qumran, e alguns dizem que a pronúncia correta é Qumran. São, olha só, foi encontrado nesse lugar chamado Had Qumran em 1947 por um pastor de ovelhas beduíno. Quem são os beduínos? Pessoas que vivem no deserto, mais ou menos como João Batista vivia. Então você imagina aí um João Batista dos dias atuais, é um beduíno, alguém que vive, se alimenta, bebe a água no deserto. Isso é um beduíno lá em Israel. Foi encontrado por um pastor beduíno, irmãos, livros, rolos, pergaminhos do livro do profeta Isaías, com quase 8 metros de comprimento. Quantos metros tem essa sala aqui? Os irmãos que são bons de metro. Vai ter uns 8, né? Você imagine que a gente pegue um livro em forma de rolo, não assim, em rolo, e abra. De fora a fora escrito em hebraico.
E quando compararam com a Bíblia atual, no livro do profeta Isaías, estavam lá os 66 capítulos de Isaías. Como é que pode, irmãos? Isaías escreveu em 700 antes de Cristo. Nós estamos falando de 1947. São mais de 2.600 anos depois. O que é que acredita-se na história que aconteceu? Israel foi atacado mais de 40 vezes. A Palestina foi atacada mais de 40 vezes por inimigos. Em um desses ataques, a história fala que é provável que os escribas que ficavam copiando os livros da Bíblia, do Antigo Testamento, acredita-se que eles pegaram esses rolos, enrolaram e guardaram em jarros de barro. Pegaram os jarros de barro e esconderam em grutas, dentro das cavernas, e deixaram aquilo escondido. Para quê? Porque quando a invasão inimiga ocorresse, se eles destruíssem tudo, debaixo dos escombros estavam as cópias dos pergaminhos dos textos bíblicos. E quando compararam os achados do Mar Morto, esses pergaminhos, 95% do Antigo Testamento ficou comprovado que não há falhas. Irmão Micael, compararam com a Bíblia hebraica? Depois compararam com a Bíblia em português, em inglês, em espanhol? Sim. E aí? E aí que compararam e não viram diferença. Não há falhas. Irmãos, isso é maravilhoso demais. Agora, já puxando o próximo capítulo, que é a prova interna, somente a mão de Deus para guardar um livro há tanto tempo assim, sem ser corrompido, sem ser adulterado. Quem aqui já brincou de telefone sem fio? Todo mundo, né? Se eu falar uma coisa aqui pro Rafa, o Rafa fala pro Júnior, que passa aqui pro Marquinhos, até chegar na fileira de trás, a história já mudou, sim ou não? Porque a tradição oral muda facilmente, mas os escritos não. Os escritos só muda se tiver uma verdadeira má intenção, e Deus fez questão de preservar os escritos bíblicos, e eles chegaram até nós para a glória e honra do Senhor nosso Deus. Olha só, vocês sabem que eu não coloco muita informação em um mesmo slide, mas eu fiz questão de colocar e vou fazer questão de ler isso aqui, porque são dados muito importantes. Olha só, por muito tempo nosso conhecimento sobre a existência e integridade dos textos bíblicos do Antigo Testamento foi fundamentado sobre o trabalho dos escribas rabínicos, ou seja, nós acreditávamos que o Antigo Testamento estava certo porque os rabinos judeus também falavam. Com a descoberta dos pergaminhos do Mar Morto, temos textos bíblicos no hebraico que antecedem os textos massoréticos em 1000 anos. O que é isso? Os textos massoréticos foram escritores hebraicos que colocaram as vogais na língua hebraica. O hebraico não tinha A, E, I ou U, como nós temos, por exemplo, no português. Eram apenas consoantes. Como é que a gente vai entender uma palavra só com C, D, X, V? Como que nós iríamos pronunciar? Não ia ser possível nunca, porque isso era o hebraico antigo. À medida que os anos passaram, por volta do ano 700, Deus usou os massoretas para colocar as vogais A, E, I, O, U na língua hebraica. E com essa intervenção de Deus usando essas pessoas, a Bíblia hebraica foi possível ser traduzida para todas as outras línguas. Agora, nós acreditávamos que o Antigo Testamento era a palavra de Deus somente pela tradução dos massoretas. Existe ao todo uns 900 documentos de literatura religiosa
dos quais mais de 400 são manuscritos do Antigo Testamento, ou seja, de literatura religiosa antiga, antes de Cristo, existe aproximadamente 900 documentos, e 400 dele, quase a metade, é cópias do Antigo Testamento. Olha o peso disso. O grande pergaminho do livro de Isaías tem exatamente 66 capítulos, como em nossa Bíblia, e concorda perfeitamente com o nosso texto, sendo idêntico com a Bíblia hebraica do texto massorético, palavra por palavra, em mais de 95% do texto. Os 5% que faltam consiste de variações nas escritas das letras, mas que não afeta em nada a sua mensagem. O que é esse 5% que não tem exatidão? Vou dar um exemplo para vocês. Quando Deus disse para Moisés: você vai falar para o faraó que eu sou o eu sou. Algumas Bíblias traduzem por Jeová, outras traduzem por Senhor, outras pelo hebraico Adonai. Por quê? Porque é impossível pronunciar corretamente o nome de Deus que Deus falou para Moisés lá na sarça. É impossível. Bom, Micael, por que é impossível? Porque quando Deus disse, eu sou o que sou, ali está o famoso tetagrama hebraico, que é o Y, o H, o W e o H. Isso aqui em português forma o quê? Exatamente. Também não sei. Porque em português isso aqui é impronunciável. É impossível falar. Em inglês, em espanhol, no próprio hebraico. Acredita-se que Deus falou para Moisés lá o nome dele, que é impossível pronunciar. É por isso, irmãos, que é uma tolice esse pessoal que fica na internet. Não, o nome de Deus é Yaush. O nome de Deus é Iá. O nome de Deus é Yavá. O nome de Deus é Javá. O nome de Deus é Javé. Tudo bobagem. É gente que não estudou a língua hebraica e nem sabe do que está falando. Só estão falando bobagem. Porque o nome pleno de Deus que Deus falou para Moisés na sarça, ninguém nunca vai saber. Nunca. Pode ser que lá no céu, Jeová, o Senhor, o Deus Pai, resolva falar para nós. Mas aqui ninguém vai saber. Amém, irmãos? Então esses são os 5% aí que deu variação. Coisas nesse sentido. Capítulo 3. Que horas são? Por favor, queridos. Maravilha. Por favor, capítulo 3. A autoridade bíblica, a integridade bíblica, as provas internas. Olha só, gente, o que é que está aí na tela para vocês? As doutrinas bíblicas, talvez algumas das principais doutrinas bíblicas, que provam dentro da própria Bíblia que a fé cristã, ela é real, que o cristianismo é a base de fé que Cristo deixou para a humanidade. Primeira prova interna, a teontologia. Vamos repetir? 1, 2, 3. Teontologia. O que é diferente da teologia para teontologia? A teologia é o estudo da divindade de Deus, seja do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme Deus quis revelar através das Escrituras. A teontologia é o estudo de Deus, principalmente voltado à revelação do Deus Pai, no sentido de quem Ele é e do que Ele faz. Então é como se fosse um estudo da pessoa do Deus Pai, a teontologia. E o que ocorre? A Bíblia toda, desde o Gênesis capítulo 1 até o Apocalipse capítulo 22, defende a existência e o governo de Deus
e aparece, ora o Deus Pai, ora o Deus Filho, ora Deus Espírito Santo, mas defende claramente Deus no governo, na criação, na sustentação de todo o universo. A Bíblia como um todo, desde o Gênesis, passa ali pelos livros históricos, pelos poetas, pelos profetas, pelos evangelhos. A Bíblia como um todo defende que Deus é o criador e o sustentador de todas as coisas. Vamos pegar só alguns exemplos? Disse Deus lá no Gênesis. Deus fala ali, Deus ordena e as coisas começam a ganhar forma, a existirem. Haja luz, houve luz. Deus disse para a terra produza, disse para o mar, para as águas produza, e eles produziram. Então aparece esse Deus criador no Gênesis, mas também aparece esse Deus criador nos Salmos, que diz que chama as estrelas, que recolhe as águas com a palma da mão, que governa o universo. Esse Deus também aparece em Atos dos Apóstolos. Lembra aqui agora, por exemplo, Paulo no navio, o povo achando que ia morrer. Opa, calma aí, ninguém vai morrer. O Deus que eu sirvo já me apareceu e disse que o navio vai quebrar, a coisa vai ficar feia, mas ninguém vai morrer. No Apocalipse, esse Deus aparece de novo, julgando, criando novos céus, nova terra, trazendo o seu povo para a eternidade. Então, a teontologia, a doutrina de Deus, é uma prova interna, dentro das Escrituras, que prova a Bíblia e a fé cristã como autêntica, como verdadeira. Quer ver outro ponto, irmãos? Antropologia, o estudo do homem, do ser humano. Antropo-homem. Então, antropologia é o estudo do homem. Serginho, fala para mim. Hoje, a ciência diz que o ser humano tem ou não tem todos os minerais que fazem parte da terra. O que o Gênesis diz? Que Deus formou o homem do pó. Vocês já viram aqueles achados científicos dos fósseis de dinossauros? Que diz assim, ó, esse aqui tem 2 bilhões de anos. Já viram isso? Esse aqui tem 100 milhões de anos. Por quê, irmãos? Porque o método de averiguar o fóssil não é quanto tempo o fóssil tem em si, e sim quanto tempo a matéria-prima do fóssil tem. E a Bíblia diz que os animais também foram feitos da terra. E a terra em si, ninguém sabe e nunca vai saber quantos anos tem. Porque a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre o abismo, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. Irmão Micael, há quanto tempo Deus criou a terra? Só Ele é quem sabe. Agora, por que é que esses achados fósseis dá tanto tempo de existência? Porque os animais também foram feitos da terra. E essas coisas que a ciência prova hoje, irmãos, não zombe, não ignore, não deboche. Por quê? A ciência é boa. É claro que existem muitos cientistas anti-Deus, que querem defender coisas que estão em desarmonia com a Bíblia, que não tem nada a ver com a história bíblica. É claro que existe, mas também existem cientistas que respeitam as Escrituras Sagradas e tentam fazer essa correlação, provando que a ciência só está provando hoje, a olho nu, o que a Bíblia já dizia há milhares e milhares de anos. Existem hoje muitos pesquisadores, cientistas, comprometidos com a palavra de Deus. Outro aspecto, a Bíblia mostra que o ser humano foi criado com personalidade, com livre escolha, sim ou não?
Hoje está na moda, a tecnologia está produzindo os robôs. Os animais, na sua maioria, agem por instinto. Você cria um animal dócil, ele fica dócil. Você cria um animal lá na selva tendo que procurar alimento, até um cachorro é perigoso virar um leão. Porque ele é criado com aquele instinto. O ser humano é o único ser dotado de personalidade, de livre escolha. Essas coisas que hoje a sociologia, a psicologia, a filosofia estudam, já são evidenciadas nas escrituras desde quando Deus inspirou os escritores a escrevê-las. Então são provas internas que mostram a Bíblia como verdadeira, como verídica. Outro ponto, a soteriologia, que é a doutrina da salvação. Irmãos, olha só, por mais que a salvação é vista como algo espiritual, os efeitos da salvação na pessoa que é transformada por Cristo são visíveis. Tanto é que existem políticos, existem líderes de muitas nações que dizem o quê? Deixa a igreja cumprir o seu trabalho, deixa as igrejas cumprirem o seu papel, porque o que a cadeia não consegue recuperar, as igrejas recuperam. Os jovens delinquentes, marginais, que a FEBEM não transforma, olha, a igreja transformou. Eles não entendem que não é a igreja, é o Jesus da igreja. Eles não entendem, essa é a linguagem deles. Mas é na prática, provando que o efeito da salvação, o que a salvação produz na vida do ser humano. Irmãos, inúmeras pessoas famosas da internet, pessoas que não vão na igreja, não frequentam culto, falam de boca aberta: olha, eu tive um parente, tentou isso, tentou aquilo, foi para uma igreja de crente, foi para uma igreja evangélica, foi para uma igreja cristã, olha, o camarada mudou, era um ladrão, não rouba mais, era um mau caráter, não tinha moral nenhuma, não cuidava da família, olha, se tornou um pai de família. Isso é o quê? É uma prova que a Bíblia, que fala da salvação e do poder de Jesus para transformar, para salvar e mudar a vida, é uma prova verídica de que a Bíblia é a palavra de Deus. Aí entra a antropologia, não caberia aí a sociologia? A sociologia cabe, mas no seguinte sentido, irmão Vivaldo, a ideia sociológica é estudar o indivíduo, o ser humano, em sociedade. Então, assim, nesse sentido, o que a sociologia estuda hoje pode ser visto desde a criação da primeira família no Éden. Por exemplo, vamos fazer um trabalho sociológico estudando a primeira família, como vivia, qual que era o comportamento. É possível. E hoje, esse estudo sociológico, quando ele caminha junto com a palavra de Deus, irmãos, é algo maravilhoso. É algo maravilhoso. Aí nós temos todos os campos do conhecimento sendo possível fazer essa aplicação. Todos os campos do conhecimento. Outro ponto, a hamartiologia. Que doutrina é essa? Doutrina do pecado. Porque a palavra pecado grega hamartia. Então na teologia é chamado de hamartiologia, doutrina bíblica do pecado. Olha só, precisa ser cristão para saber que uma pessoa cheia de maus comportamentos ou de vícios não vai se dar bem na sociedade? Precisa ser crente para saber disso? Não precisa. Não precisa ser crente para saber que alguém que mata o outro está fazendo algo ruim. Precisa ser crente? Precisa ser crente para saber que enganar os outros é errado? Não, tem muita gente aí ímpia, blasfemo de Deus, que não concorda com essas coisas. Por quê, irmãos? Por quê? Porque isso está dentro do ser humano, esse senso
de consciência de certo e errado. Isso que hoje é debatido, é estudado, é falado em muitos lugares, que a Bíblia identifica como comportamento pecaminoso, problema do pecado, um mal espiritual que somente Jesus pode transformar na vida do homem, é outra prova, é outra evidência da integralidade, da veracidade da Bíblia. É outra evidência. Ah, nunca li a Bíblia, mas eu sei que é errado matar alguém. Nunca li a Bíblia, mas eu sei que é errado eu pegar uma coisa que não é minha. E dentre várias outras coisas. A própria bibliologia, irmãos, a bibliologia que nós estamos estudando de forma geral hoje, a doutrina da Bíblia, gente, olha isso, olha essa informação, está aí no livro. São aproximadamente 40 autores diferentes, período de quase 1500 anos para a Bíblia ser escrita, do primeiro ao último livro. E os temas, eles se relacionam, eles se casam, eles existem em harmonia. Agora, essa informação aqui, essa aqui é chocante. O Novo Testamento, o Novo que, irmãos? Existem atualmente, Novo Testamento, quase 6.000 cópias. Quase 6.000 manuscritos do Novo Testamento grego. Abre aspas aqui, ó, uma informação. Os originais não existem mais. Irmão Micael, alguém tem primeira carta de Paulo aos Coríntios, escrita pela mão de Paulo? Provavelmente não. O documento original é provável que ninguém tenha mais. Pode até ser que a Igreja Católica tenha alguns textos originais lá guardados a 7 chaves, pode até ser. Mas o que nós temos hoje são os manuscritos, cópias fiéis, idênticas ao texto original. O Novo Testamento nós temos quase 6.000 cópias. Isso no grego. Isso no grego. Se nós pensarmos na tradução da Vulgata, que é o Novo Testamento, o Antigo Testamento, para o latim, que era a língua do catolicismo, nós vamos falar de 10.000 cópias. 10.000 cópias. E se nós falarmos do Novo Testamento como um todo, em diversas línguas, e aqui nós não estamos falando, irmãos, assim, ó, vendeu 50.000 Bíblias esse ano. Não, nós estamos falando de cópias feitas pelos escribas lá no passado. Se nós falarmos dos manuscritos inteiros, aproximadamente 25.000 cópias. Se a gente pensar nos livros antigos, por exemplo, a Odisseia de Homero, escritor greco-romano muito famoso, um dos mais copiados do mundo, não chega a 1.000 cópias. Quer dizer, os textos antigos famosos não chegam a 1.000 cópias. Os textos bíblicos, 25.000 cópias. O Novo Testamento, quase 6.000 cópias. Essa quantidade exagerada de cópias em um período que o papel não existia, eles tinham que escrever em couro de animal, tinham que escrever em couro tratado, num tempo ainda anterior, lá no Antigo Testamento, escrever em tábuas, em madeira. Essa quantidade de cópias só pode ser uma coisa. Esse documento era tão confiável, que as pessoas não queriam que ele se perdesse. E aí começaram a fazer cópias.
Você quer ver um exemplo? Você faz um depósito hoje, coisa grande, aí, coisa alta, ou então você recebe um Pix, uma transferência, um TED, um DOC, coisa alta. A pessoa, amém, a pessoa do banco, a pessoa da lotérica, a pessoa que te atende, o que ela vai te falar? Tira Xerox, ou então tira uma foto, porque o comprovante daqui a um tempo vai apagar. Você compra um produto caro, o que o rapaz da loja fala? Tira uma foto da garantia, tira um Xerox da garantia, porque daqui a um tempo o escrito vai apagar, e se esse negócio é importante, você tem que guardar ele, bem guardado. Foi por isso que fizeram tantas cópias da Bíblia, tantas cópias dos manuscritos, tantas cópias do Novo Testamento. E irmãos, até hoje, quando alguém se dispõe a fazer uma tradução da Bíblia, por exemplo, vamos supor que você, que alguém estude a língua hebraica, estude a língua grega e fale assim: vou fazer uma tradução da Bíblia conforme ali eu aprendi. Não precisa você fazer uma tradução para vender. Falando a pessoa que estudou e quer se desafiar em fazer uma tradução. Vai demorar anos? Vai, mas é algo muito legal. Aí o que a pessoa vai fazer? A pessoa vai pegar vários manuscritos hebraicos, vários manuscritos gregos. E sabe o que é maravilhoso? Quando os tradutores comparam, não há erros. Não há problemas no texto bíblico. O que existe às vezes é uma palavra que tinha um A ou 2A. O que existe às vezes é uma palavra que não tinha vogal, porque era uma palavra hebraica antiga. O que acontece às vezes, talvez vocês não saibam, mas o texto bíblico, quando foi escrito, não tinha vírgula. Quem aqui não sabia disso? A Bíblia na antiguidade não tinha vírgula, não tinha ponto, não tinha exclamação. Irmão Micael, de que forma que eles faziam as pausas? No hebraico haviam sinais, riscos, sinais. E na língua grega, às vezes, é um exemplo, tá, irmãos? Às vezes, eles vinham usando letras minúsculas, e aí quando a frase terminava, eles iam para uma letra maiúscula. Era como um sinal daquela língua para mostrar que aquela frase terminou e começou outra. Coisa que hoje nós temos o ponto, a vírgula, e que foi muito bem inserido no texto bíblico ali depois do ano 1300, por vários estudiosos. Não existia. Por isso, irmão Vivaldo, aqui é eu, um mero conselho, muito simples, com todo carinho e humildade para vocês. Quando você for analisar um texto bíblico, tira da tua cabeça capítulo 1, versículo 5, capítulo 5, versículo 2, tira isso da tua mente quando você for estudar um texto bíblico. Leia, se possível for para melhor compreender, leia aquele livro da Bíblia inteiro, tendo foco naquele texto que você está estudando, e você vai perceber que o texto faz toda a diferença. Quer ver um exemplo disso? Só de forma prática aqui, Romanos capítulo 8. Olha só, Paulo escreve assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Quando a gente começa a ler Romanos 8, versículo 1, primeiro Paulo já está usando um advérbio aqui, chamado portanto, para indicar algo conclusivo do que ele já vinha falando. Então, para entender Romanos 8, tem que ler Romanos 7. E Romanos 7, Paulo vem falando daquela luta entre a carne e o Espírito. No 7, 25, 24, Paulo diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Eu dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim como que eu mesmo, com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne sirvo a lei do pecado. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Percebe como fica mais fácil de entender o Romanos 8 e 1, se você vem direto lendo o fim do capítulo 7? Porque isso aqui é uma carta. E quando você manda uma carta para alguém, você não fica dividindo a carta em pedaços. Você simplesmente escreve o que você quer comunicar à pessoa que vai receber a carta. Ah, irmão Micael, mas e esse negócio escrito aqui em cima aqui, que é a epígrafe do texto em negrito? Isso aqui, irmãos, a epígrafe não é Bíblia. A epígrafe que tem em cima do capítulo, cada editora da Bíblia que coloca um título para aquele capítulo. Mas essa epígrafe, esse escrito em negrito que tem em cima do capítulo, isso não tem na Bíblia. A epígrafe não é inspirada pelo Espírito Santo. A epígrafe é só um resumo. Não, tudo bem que o capítulo fala da nova vida debaixo da graça, mas isso aqui é só um resumo que a editora que compilou a Bíblia coloca para aquele capítulo. Mas eu não posso analisar o capítulo com base com o que está na epígrafe. Eu devo analisar o capítulo com base no que a própria Bíblia está dizendo. Porque, irmãos, muitas vezes, muitos irmãos têm dificuldade de entender um texto bíblico, porque o versículo 1 está junto com o capítulo anterior. E muitos irmãos pensam que de um capítulo para o outro da Bíblia, muda tudo, separa tudo. Às vezes você lê o relato evangelístico, Jesus acaba de sair de uma casa e vai para uma praia. E aí, se você lê um capítulo e depois lê o outro, você não consegue perceber que o evangelista está narrando o fato ali, que está acontecendo em simultâneo, ao mesmo tempo. Olha, então quer dizer que Jesus curou aqui, quando terminou de curar, ele saiu e foi para aquele lugar. Então, queridos, nós precisamos compreender que essas adequações não é uma modificação, não é um acréscimo, mas essas divisões que foram colocadas, capítulos, versículos, foi somente para facilitar a compreensão de pessoas que não têm esse estudo e esse compreendimento. Mas a partir do momento que você compreende isso, faz a leitura desse jeito, você vai ver a diferença. Às vezes, para entender 2, 3 versículos de um livro da Bíblia, você tem que ler o livro inteiro. E na indicação aqui embaixo, de capítulo, de outros versículos. dá uma palhinha para mim. Então, também é, irmão Vivaldo. Por exemplo, o que o irmão Vivaldo está dizendo, irmãos? Romanos 8:1. Aí algumas Bíblias lá embaixo tem referências que falam sobre o mesmo assunto para você pesquisar. Essas referências colocadas também foram colocadas pelos editores bíblicos. Existem Bíblias que têm essas referências, existem Bíblias que não têm. E para quem gosta disso, eu queria saber o que outros versículos têm a ver com esse versículo. Já existem Bíblias de estudo próprias para isso. Então você lê um versículo da Bíblia
E embaixo já tem ali mais 10 versículos falando sobre o mesmo assunto. Um exemplo e indicação é a Bíblia Thompson. A Bíblia de Estudo Thompson é a Bíblia mais usada para isso. Isso aí se chama referências cruzadas. Então, por exemplo, João 3,16 fala lá que Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu Filho unigênito e tal. Então, lá embaixo vai ter assim, ó, CF, confira. Aí vai ter um monte de versículos. Por exemplo, confira 3,16. Um monte de versículos em outros livros da Bíblia que falam do mesmo assunto de João 3,16. Isso é excelente para preparar um estudo bíblico, para estudar uma passagem, para preparar uma pregação. Isso é excelente. Amém, irmãos? Por fim aqui, ó, a integridade bíblica, provas internas, os milagres e a sua veracidade. Irmãos, os milagres bíblicos, na sua maioria, na sua grande maioria, foram milagres explícitos, milagres que Deus fez questão que muitas pessoas testemunhassem. Poucos milagres da Bíblia aconteceu para uma pessoa só, poucos. A maioria dos milagres foram visíveis a muita gente, muita gente. Por exemplo, os milagres de Jesus. A água transformada em vinho, Jesus estava em A cura lá do paralítico, de Cafarnaum. A Bíblia diz que a casa estava cheia. João 9, o cego de nascença, que Jesus cospe lá, faz o barro e coloca no olho do moço. Acredita-se que é porque ele não tinha o globo ocular. Provavelmente é por isso que Jesus coloca o lodo no olho dele. Quem já viu aquelas pessoas que não têm o globo ocular? Já viram? Não é uma simples cegueira, é uma pessoa que não tem o membro do corpo. E aí Jesus faz e acredita-se que é por isso. E aí a Bíblia diz que todas as pessoas diziam: será que é ele? Será que não é ele? Será que era o cego de nascença? Será que não era? Olha, eu conheço, é ele. Chama o pai dele, chama a mãe dele. O pai e a mãe dele chega. É o teu filho? Ele já é grande? Pergunte para ele. Então Jesus fez o milagre para que todo mundo visse. E essa questão dos milagres serem testemunhados por muita gente prova a veracidade dos milagres. Qual é o maior milagre, irmãos, que aconteceu nas Escrituras? Maior milagre. A ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é o maior milagre das Escrituras. Agora, a Bíblia diz que os apóstolos morreram por falar da ressurreição de Cristo. A Bíblia diz que Jesus apareceu para mais de 500 pessoas depois de ressurreto. O Saulo de Tarso, que era o perseguidor mais terrível da igreja, deixou de ser perseguidor para ser perseguido porque disse que viu Jesus ressuscitado. Se esse milagre da ressurreição fosse uma mentira, essas coisas tão extraordinárias não teriam acontecido. Pedro não teria sido crucificado de cabeça para baixo por causa de uma mentira, da mais bravo jeito que ele era. João não teria ido para a ilha de Pátmos se a ressurreição fosse uma mentira. Então, o maior milagre da Bíblia, por exemplo, que é a ressurreição, é uma prova interna de que os textos bíblicos são verdadeiros, são reais, e a palavra de Deus é poderosa para a nossa edificação. Capítulo 4, a profecia, respostas do cristianismo aos críticos da Bíblia. Irmãos, talvez você não sabe disso, mas 1/3 da Bíblia é texto profético. É muita coisa, gente. Pensa na Bíblia como 66 livros, é como se 22 livros completos
fossem de profecia. É muita coisa. É muita coisa. Por que isso? Porque existe na Bíblia 3 tipos de profecia. Profecias que já se cumpriram. Profecias que estão se cumprindo. E profecias que ainda vão se cumprir. Um exemplo de profecia na Bíblia que já se cumpriu. Deus falou para Jacó: não temas descer para o Egito, porque no Egito eu farei de vocês uma grande... Se cumpriu ou não cumpriu? Desceu com 70, subiu com 3 milhões. Outra profecia. Deus falou para o reino do norte e também para o reino do sul: se arrepende, senão vou usar os inimigos para castigar. O povo não se arrependeu. Cumpriu ou não cumpriu? Deus usou a Síria para castigar o norte, usou a Babilônia para castigar o sul. Aí Deus usou Jeremias para falar para o povo do sul: 70 anos vai durar o cativeiro da Babilônia. Começa em 605 a.C. Em 535, cravado, 70 anos depois, começa a voltar os judeus da Babilônia. Se cumpriu ou não cumpriu? O Salvador nasceria em Belém. Se cumpriu ou não cumpriu? E muitas outras profecias, que são profecias já cumpridas, inúmeras. Profecias que estão em processo. Quer ver uma? Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quer ver algo maravilhoso desse versículo? Jesus não estava falando que é o inferno que ataca a igreja. É a igreja que ataca o inferno. Porque as portas não são instrumentos de ataque. A porta é instrumento de defesa. Por que a porta está fechada? Porque nós estamos nos defendendo do som que vem lá de fora. Então ninguém usa a porta para atacar. Só usa a porta para defender. Quando Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ele estava dizendo: a minha igreja vai atacar o império das trevas, e não há portas no império das trevas que vão resistir. Vale um glória a Deus. Então, essa é uma profecia de Jesus, sim ou não? Que não podemos dizer que se cumpriu totalmente, porque a igreja ainda está na... Então essa profecia, ela está em processo. Ela vem se cumprindo desde que Jesus estabeleceu a igreja. E ela só vai ser plenamente cumprida quando a igreja for arrebatada da terra. E profecias não cumpridas. Outra profecia em processo, o irmão Vivaldo gosta, do povo de Israel. A figueira floresceu. O povo de Israel tornou-se novamente um país. Isaías tinha profetizado: poderá uma nação nascer em um dia? Diz o Senhor: o meu povo vai nascer em um dia. E o povo de Israel voltou a se tornar uma nação em um dia. Eu achando que eu estou correto na minha. Irmãos, Deus disse que congregaria todo o povo judeu, o povo israelita. Deus disse que congregaria esse povo na nação de Israel. E pouco a pouco nós temos cada vez mais israelitas retornando para Israel. Então é uma profecia que está em... Perfeito. E nós temos profecias não cumpridas. Por exemplo, o arrebatamento da igreja, a volta de Jesus, é uma profecia não cumprida. O aparecimento do homem do pecado, o anticristo, a besta, o falso profeta, também é uma profecia não cumprida. Satanás será amarrado por 1000 anos e haverá 1000 anos de paz sobre a terra. É uma profecia não cumprida. São profecias escatológicas, profecias que ainda vão se cumprir. Fica claro isso, amém?
Agora, quais são as leis que a Bíblia estabelece? Irmãos, lembra? Nós estamos na aula de evidência cristã, trabalhando com fatos, trabalhando com coisa sólida, trabalhando com coisa pesada. Não são argumentos rasos, não. Quais são as leis da profecia bíblica? Primeiro, para ser considerado, e a Bíblia mostra isso claramente, as profecias bíblicas, primeira coisa, elas vão além do humano. Elas vão além da compreensão e da limitação humana. Quer ver um exemplo disso? Onde é que Davi estava no Salmo 22? Ninguém sabe. Aí Davi ora assim: Deus meu, por que me desamparaste? Eli, Eli, lama sabachthani. Quando Jesus está na cruz, o que é que Jesus diz? Ali, na ânsia de entregar o Espírito ao Pai: Deus meu, por que me desamparaste? Davi estava escrevendo no Salmo 22 um salmo de profecia, que o Messias citaria na cruz, e ele nem sabia. Você fala: Davi, você está bem, Davi, você é rei, você está... Deus, se tem alguém que Deus não desamparou, foi você, rapaz. Como assim você faz esse salmo? Deus meu, por que me desamparaste? É isso mesmo. O Espírito Santo aqui fez eu escrever isso. É algo profético. É uma profecia. Se você fechar os seus olhos e alguém arrancar Isaías 53 e colocar lá em Mateus 26, em Marcos 14, em Lucas 22, ou em João 19 e 20, que são as passagens da crucificação, se alguém editasse uma Bíblia, cortasse Isaías 53 dali e colocasse em um dos evangelhos, a gente não ia nem perceber, porque parece que Isaías está no pé da cruz, vendo o sofrimento de Jesus e escrevendo. Ele não tinha parecer, não tinha formosura, foi maltratado, como uma ovelha muda foi levado ao matadouro, e não zombou, não escarneceu, orou pelos malfeitores, pediu que o Pai os perdoasse. Ô, irmãos, que negócio é esse? Parece que Isaías está no pé da cruz, parece que Isaías está com um drone, acompanhando, sabe? A sexta-feira ali, a agonia do Getsemane. Olha, agora Jesus foi traído por Judas, Pedro cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Parece que Isaías está vendo tudo que está acontecendo, de tão preciso que Isaías é nas profecias sobre o Messias. Parece que ele estava vendo, e ele escreveu 700 anos antes de Jesus nascer. Isso é o que? É o caráter bíblico da profecia. E as profecias bíblicas nunca falharam e nunca falharão. Outro ponto, para ser estabelecido como uma profecia bíblica, e isso traz peso para as Escrituras, as profecias bíblicas são ricas de detalhes.